Fala pessoal, tudo bem? Estou trazendo hoje para vocês mais uma dica na parte de gerenciamento de projetos. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre as restrições que nós temos, tendo aqui um exemplo para vocês, a restrição tripla, que é o que vocês mais conhecem aí, vocês viram aí com o Danilo Lorenzetto, e nos livros que a gente mais indica, que é o livro de Juliano Poleto, que é o livro de gerenciamento de obras, né, que se fala na questão do tempo, custo e escopo. Porém, hoje eu vou aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, falando um pouco mais sobre outros tipos de restrições que nós temos, que influencia também no seu projeto. Ou seja, algumas restrições que nós temos, a diferença que nós temos é restrição primária e a restrição secundária. Nem sempre a restrição primária é a restrição mais importante do seu projeto. Dependendo do tipo de projeto, dependendo da situação, do tempo, a restrição secundária torna-se a ser uma parte mais importante do seu projeto, influenciando diretamente no seu projeto. Eu vou dar um exemplozinho para vocês aqui. Por exemplo, quando você está planejando para executar o seu projeto, o escopo passa a ser algo mais importante, ser uma restrição mais importante do que o tempo e do que o custo. Quando você executa, quando você já está executando o seu projeto, o tempo e o custo passam a ser a parte mais importante, então inverte os valores. A restrição secundária, ela pode sim ser, dependendo do projeto, a parte mais importante da hora da execução ou na hora de planejar. Por exemplo, dependendo do tipo de fator que vai influenciar no seu projeto. Um exemplo típico que eu coloquei aqui para vocês, que pode ser representado com uma forma geométrica diferente, são as restrições secundárias, ou o que a gente pode chamar das restrições concorrentes, que, por exemplo, nesse caso aqui nós temos a imagem e reputação, o valor, a qualidade do seu projeto, que pode influenciar no risco. Dependendo da situação que se esteja, né, da fase que se esteja do seu escopo, do seu projeto em si, essas características aqui, que eu estou grifando para você nesse momento, podem inverter vindo para cá. E aí, quando eu estou falando para vocês, é onde essas partes aqui tornam-se mais importantes do seu projeto. Eu vou citar um exemplozinho, uma historiazinha para vocês agora, que foi na parte da construção, na parte do gerenciamento de projeto, da construção da Disney. Os gerenciadores de projetos, eles tiveram que enumerar mais ou menos as partes mais importantes, né, do projeto que eles iam executar. Então, as partes mais importantes que eles tinham no projeto que eles iam executar eram as características escopo, tempo e custo. Porém, em um outro momento, que se tornou no escopo uma parte fixa, era o valor estético, a segurança e a qualidade. Então, vou até apagar aqui para vocês verem como foi que ficou para os gerenciadores de projetos na época da Disney. Então, o valor estético, a qualidade e a segurança foram um outro tipo de restrições que os gerenciadores da Disney, os gerenciadores de projetos, de engenheiros da Disney, tiveram que focar, que foi na segurança, no valor estético e na qualidade. Então, dependendo do tipo de projeto que você vai executar, as restrições podem ser diferentes. E também, dependendo da etapa que seu projeto estiver, as restrições também podem inverter. Então, fique muito atento na hora que você estiver gerenciando o seu projeto. Sei lá, quando você estiver gerenciando um projeto, será que na parte de uma obra, em um certo ponto da execução de tal obra, será que é mais importante o escopo da estrutura, né, a parte estética? Então é muito importante você gerenciar isso, gerenciar os riscos com relação às partes interessadas, as partes mais interessadas do seu projeto, que a gente chama dos stakeholders, né, que podem influenciar de maneira direta ou indiretamente no seu projeto. Então, os stakeholders, que são as partes interessadas no seu projeto, eles podem influenciar no término ou não do seu projeto. Então, digamos que você tem lá uma edificação, onde temos uma vizinhança, digamos, muito próxima, e aí você não pensa, você não se dá o trabalho de fazer uma vistoria, um laudo de vizinhança.
E aí digamos que você está trabalhando com bate-estaca, né? E aí de repente os impactos, você acaba incomodando os vinhos, acaba acontecendo algumas fissuras devido às distâncias, e você não pensa no seu vizinho e acaba não fazendo esse laudo de vizinhança. E aí de repente o vizinho chega e atesta que você, devido à construção que você estava executando do lado, você acabou fissurando, quebrando lá, e você não tem esse laudo de vizinhança. Na justiça, o vizinho, o stakeholder, ele terá mais voz ativa do que você. Então é muito importante você pensar nas partes interessadas, seja o governo, seja as instituições, o cliente, o próprio dono da empresa, que vai influenciar na construção, na execução do seu projeto. E aí quando a gente fala disso, a gente fala um pouco mais sobre o diagrama de Ishikawa, né, que é as partes já dentro do projeto, que a gente chama do espinha de peixe, né, que a gente tem aqui, digamos, obra, e em todos que podem influenciar nessa execução ao longo do dia, ao longo da semana. Então tem uma aulazinha inclusive minha, né, que eu explico um pouco mais sobre essa metodologia do diagrama de Ishikawa. É o Ishikawa. Pode procurar aí no Plantão Engenharia, né, lá na nossa plataforma está disponível essa aulazinha, que fala um pouco mais sobre esse diagrama que a gente utiliza dentro da obra para a gente identificar todas as partes que influenciam no nosso cronograma para ter um escopo, um gerenciamento de projeto de sucesso. Então nem sempre ao nosso olho, né, a gente pode classificar que o meu gerenciamento ele teve sucesso. Porque todo gerenciamento, quando a gente faz no início da obra aqui, ele é mutável ao longo do percurso, seja por tempo, seja por documentações, por qualquer coisa. Então é muito importante você aprender a gerenciar todo o escopo do seu projeto. Beleza? E aí, para dar uma dicasinha para vocês de literatura, né, que foi inclusive até que eu falei um pouco mais sobre isso, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, ó. Gerenciamento de projetos. Esse livro é muito bom, realmente ele é muito bom. Olha o tamanho dele, acho que dá para ver aqui a grossura desse livro. Já falei para vocês aí um pouco no feed. Estou estudando ele, gosto muito da parte de gerenciamento de projetos. Fora esse livro, eu indico o livro do Giuliano Polito, que eu não tenho ele aqui, mas com certeza na nossa página tem ele. E esse livro aqui é da editora Blush, onde todos os nossos assinantes ele tem desconto, de 30% de desconto da editora Blush. E eu tenho certeza que vocês vão poder entender um pouco mais sobre a parte de gerenciamento de projetos, sobre o PMBOK. E aí vocês vão ver todas as fases, e isso serve não só para a parte de engenharia civil, pessoal. Isso serve para qualquer tipo de empresa que você esteja gerenciando, né? Então a gente sabe que o engenheiro nem sempre tem só a engenharia como fonte de renda. Inclusive, falando um pouco mais sobre fontes de renda e educação financeira, em breve estarei lançando uma aula sobre educação financeira na nossa plataforma, um mini curso. Então, pensando um pouco mais sobre a mentalidade do brasileiro e como é escassa essa educação financeira, eu fiz essa aula para vocês. Então, por hoje é só. Eu agradeço a presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado um pouco mais sobre essa abordagem e logo mais eu estarei trazendo para vocês novas aulas, novas dicas e quem obviamente é assinante do Plantão Engenharia recebe tudo em primeira mão e com maior qualidade. Um forte abraço e avante Plantão Engenharia.